Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise profunda de um tema assim essencial. Como a educação foi tratada nas constituições e nas principais leis educacionais do Brasil. Isso ao longo da nossa história, né? Temos aqui uns estudos acadêmicos bem interessantes que mapeiam essa trajetória, que é cheia de reviravoltas. A nossa missão aqui é entender como essa abordagem mudou com o tempo, por que a educação ganhou ou às vezes perdeu fôlego em diferentes momentos, e também quais foram as grandes batalhas de ideias por trás dessas leis todas. E olha, já para começar, tem algo que dá o que pensar: a simples presença ou quase ausência da palavra educação nas primeiras constituições. Isso já entrega muito sobre o valor que se dava ao tema. Parece só um detalhe, mas revela bastante coisa. Ok, vamos explorar isso. Então, começando lá atrás, né? Constituição de 1824, do Império. Durou, nossa, 65 anos. Estabeleceu aquele liberalismo bem à moda brasileira, sabe? Moderado, mas com um poder moderador fortíssimo na mão. No imperador, ele podia intervir em quase tudo. Mas e a educação nesse cenário? Foi prioridade ou ficou meio esquecida? Olha, ficou bem esquecida, viu? É. É impressionante notar como, numa Constituição que durou tanto tempo, a educação quase não aparece. São só 2 parágrafos, bem curtinhos, num único artigo, o 179. Um mencionava a instrução primária gratuita a todos os cidadãos, lá no parágrafo 32, e o outro falava de forma genérica de colégios e universidades, no 33. É quase nada, assim. O que mostra que, nossa, não davam muita bola pro tema naquela época. E essa história da gratuidade que você mencionou, isso soa tão moderno, né? Como assim, 1824? Pois é, aí que está a ironia. Foi de fato uma menção pioneira na nossa legislação essa ideia de gratuidade. Só que assim, ficou totalmente no papel. A famosa lei de 1827, que todo mundo fala que é o marco inicial da educação básica no Império, ela veio depois da Constituição e sem uma ligação direta com ela. Isso reforça muito. A Constituição até mencionou a gratuidade, mas a vontade política para fazer aquilo acontecer só surgiu depois, e ainda de forma bem limitada. Escancaram um abismo, né? Entre o que se declarava como ideal e a prática mesmo. Faz todo sentido. Bom, pulando então para 1891. Proclamação da República, o cenário muda bastante. Agora temos o federalismo, né, tentando dar mais autonomia para os estados, a separação entre igreja e estado, voto direto, mas ainda com muitas restrições, claro. Só homens alfabetizados com mais de 21 anos podiam votar. E aí, nesse novo arranjo, a educação ganhou mais destaque. Teve a tal reforma Benjamin Constant, tentando modernizar as coisas. Ganhou um pouquinho mais de espaço, sim, mas ainda de forma muito tímida. A Constituição de 1891, ela definiu algumas tarefas para a União, tipo cuidar do ensino superior no país todo e também da instrução primária e secundária lá no Distrito Federal, que na época era o Rio de Janeiro. Mas o grosso da educação básica, sabe? O ensino primário e secundário nos estados, isso ficou a cargo de cada estado mesmo. Ah, então isso já criou aquela divisão que a gente ouve falar até hoje, uma educação meio diferente dependendo de onde a pessoa mora. Exatamente. Ali se consolidou o que os especialistas chamam de dualidade dos sistemas. Tinha um sistema federal, mais voltado para formar as elites, né, no ensino secundário e superior, e os sistemas estaduais, cada um por si, cuidando, ou às vezes nem tanto, da educação básica. Uma novidade importante de 1891 foi a laicidade. Quer dizer, o ensino nas escolas públicas deveria ser leigo, sem religião obrigatória. Isso está lá no artigo 72. Mas olha só a contradição. Ao mesmo tempo que separava igreja e Estado na escola, manteve uma barreira enorme. Excluiu os analfabetos do direito ao voto. Isso está no artigo 70. Uma exclusão que só ia cair, olha só, quase 100 anos depois, só em 1988. Impressionante, né? Nossa, é muito tempo. Chegamos então aos anos 30, a Era Vargas, um período de turbulência total, política, social, econômica, o Brasil se transformando rápido. E aí parece que a educação entrou de vez na agenda, certo? Teve a criação do Ministério da Educação e Saúde em 30 e o famoso Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova em 32,
defendendo escola pública gratuita, laica, obrigatória. Foi um avanço, assim, linear ou já tinha suas tensões ali naquele momento? Foi um momento de muita efervescência, sim, e de muita disputa também. E é nesse caldeirão todo que surge a Constituição de 1934. E aqui, olha, temos uma virada importante. Pela primeira vez, a educação ganha um capítulo inteiro na Constituição. 17 artigos. Uma diferença brutal em relação às anteriores, né? A União passou a ter o dever de traçar as diretrizes da educação nacional e também de fixar um plano nacional de educação. Um plano nacional já em 1934. Que interessante. E o que mais essa Constituição trouxe de novidade? Trouxe avanços bem significativos. Falou em ensino primário integral gratuito e de frequência obrigatória, e que isso deveria valer também para adultos. E aqui vem um ponto importantíssimo que você tinha mencionado antes sobre dinheiro carimbado. Foi a primeira vez que se definiu a vinculação de receitas, ou seja, um percentual mínimo do dinheiro dos impostos que obrigatoriamente tinha que ir para a educação. 10% para a União e para os municípios, e 20% para os estados e para o DF. Isso foi revolucionário para a época. Uau, realmente parece um divisor de águas. Mas você falou em tensões também. Onde que elas apareciam nessa Constituição? Exato. Não foi só avanço. Havia também tendências conservadoras bem fortes ali no meio. Por exemplo, ela permitiu o ensino religioso nas escolas públicas, ainda que fosse facultativo. Dava isenção de impostos para as escolas particulares que oferecessem ensino gratuito, o que, exigiu concurso para ser professor na rede oficial, o que foi um ponto positivo, claro, mas manteve a proibição do voto dos analfabetos. Quer dizer, avançava em alguns pontos importantes, mas mantinha estruturas de exclusão em outros. Um jogo complexo. Entendi. Mas essa fase mais democrática durou pouco, né? Logo em 37 veio o golpe do Estado Novo, ditadura Vargas, poder centralizado, autoritarismo. Como isso impactou a educação, que parecia estar ganhando tanto espaço? Tivemos as leis orgânicas do ensino do ministro Gustavo Capanema nesse período, Impactou profundamente e representou um retrocesso bem claro em relação a 34. A Constituição de 1937, que tinha uma inspiração forte em regimes autoritários da Europa, ela mudou completamente o foco. A União agora tinha poder para fixar as bases e determinar os quadros da educação. Ou seja, reforçou a centralização. E olha só a inversão de prioridades. O ensino privado, a tal da livre iniciativa, ganhou um destaque enorme logo no início do capítulo de educação, no artigo 128. Quer dizer que o Estado meio que lavou as mãos da educação pública? Quase isso. O dever do Estado com a educação virou algo secundário, sabe? Uma espécie de assistência social para quem não podia pagar a escola particular. Isso está lá no artigo 129. O foco principal do Estado passou a ser o ensino profissionalizante, direcionado para as classes menos favorecidas. E aquela gratuidade do ensino primário que tinha sido garantida em 34 foi relativizada. Quem pudesse pagar, mesmo na escola pública, deveria dar uma contribuição módica, como dizia o artigo 130. Na prática, significava educação gratuita era só para os mais pobres mesmo. E o ensino religioso, que antes era facultativo, virou matéria do curso ordinário. Uma redação meio ambígua que, na prática, abriu as portas para a influência da Igreja Católica nas escolas públicas. Que reviravolta! De uma Constituição que parecia ampliar direitos para uma que restringia tanto. E depois, fim do Estado Novo, o Brasil tenta se redemocratizar ali em 1945, 46, com a Constituição de 1946. A gente voltou ao espírito de 34 ou as marcas do autoritarismo permaneceram? Voltamos em grande parte ao espírito de 1934, sim, mas com algumas nuances importantes. A Constituição de 1946 foi promulgada num contexto mais liberal-democrático. Governo Dutra. Mas é curioso notar que as leis orgânicas do ensino, aquelas criadas pelo Capanema no Estado Novo, elas continuaram a ser implementadas até 1946. Elas reforçaram muito aquela divisão. Uma educação mais teórica, propedêutica, voltada para a universidade, para a elite, e uma educação profissionalizante para o povo. Essa dualidade ficou bem marcada nesse período. E a Constituição em si, o que ela dizia sobre a educação, retomou os pontos de 34? E tomou vários.
A ideia da União legislando sobre diretrizes e bases da educação nacional, por exemplo, voltou. Reafirmou a educação como o direito de todos. E uma curiosidade, aparece pela primeira vez a expressão ensino oficial. A gratuidade voltou a ser garantida para o ensino primário oficial, mas para o ensino secundário e superior público, a gratuidade era só para quem comprovasse falta ou insuficiência de recursos. Ou seja, não era para todo mundo. O ensino religioso continuou facultativo, mas com uma tentativa de ser mais ecumênico. Deveria ser dado de acordo com a confissão religiosa do aluno. Isso está no artigo 168. Mas, na prática, isso era bem difícil de aplicar nas escolas, né? Imagina. E a vinculação de recursos? Voltou. 10% para a União, 20% para estados, municípios e DF. Só que a estrutura dualista dos sistemas de ensino, aquela divisão federal versus estaduais, permaneceu intacta. E foi nesse período pós-46 que começou a longa e difícil tramitação da primeira Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, que só seria aprovada lá em 1961. Uma novela. Entramos agora numa fase mais recente e, nossa, bastante conturbada. O regime militar, de 64 a 85. Governo autoritário, repressão, mas também aquele discurso forte de desenvolvimento econômico, o tal milagre brasileiro. Como a educação foi tratada nesse período? Tivemos a Constituição de 67, logo no início, e depois reformas importantes no ensino superior e básico. Olha, a Constituição de 1967 e principalmente a emenda número 1 de 1969, que a reescreveu em grande parte, ela não rompeu totalmente com a tradição anterior no texto sobre educação. Manteve a ideia da educação como direito de todos e também dever do Estado. Isso está lá no artigo 176. Mas o ponto crucial aqui é outro. Houve um avanço muito significativo no apoio ao ensino privado. O texto dizia claramente que a iniciativa particular merecerá amparo técnico e financeiro dos poderes públicos, inclusive mediante bolsas de estudo. Está lá no parágrafo 2º do 176. Ou seja, o Estado deveria financiar também as escolas particulares. Explicitamente. Exatamente, abriu essa porta de forma muito clara. E em contrapartida tivemos um retrocesso marcante, a desvinculação de recursos. Aquela obrigação de gastar um percentual mínimo em educação que vinha lá de 1934, com a interrupção de 37, tinha sido retomada em 46, simplesmente desapareceu do texto constitucional de 67 e 69. Sumiu. O dinheiro para a educação voltou a depender totalmente da vontade política do governo de plantão. Isso é muito grave. Tirar a garantia de financiamento mínimo. Essa vinculação só voltou depois, então. Bem depois. Só bem mais tarde. Já no finalzinho do regime, em 1983, por uma emenda constitucional, a EC 24. Ela restabeleceu a vinculação, fixando 13% para a União e 25% para estados, DF e municípios. Foi um passo importante, já naquele clima de abertura política que estava começando. E vale lembrar que as reformas educacionais do período militar, como a Lei 5.692 de 71, aquela que unificou o primário e o ginásio no primeiro grau e tornou o segundo grau obrigatoriamente profissionalizante, foram muito centralizadoras e tecnicistas, né? Refletindo bem o caráter do regime. Faz todo sentido. E aí, ufa, chegamos aos anos 80, a redemocratização, diretas já, fim da ditadura, constituinte, um momento de muita esperança, muita mobilização social. Os educadores participaram ativamente desse processo, certo? O que isso significou para a Constituição de 1988, a nossa chamada Constituição Cidadã? Significou uma mudança, assim, radical. A Constituição de 88 é, de longe, a que mais detalha e valoriza a educação. São 10 artigos específicos, dos 205 ao 214, fora outras menções espalhadas. O foco muda completamente. Agora é cidadania, democracia, inclusão. Ela traz uma avalanche de garantias novas. Igualdade de condições para acesso e, muito importante, permanência na escola. Não basta entrar, tem que ficar. Educação como direito público subjetivo. Isso é chave. Significa que, na prática, o cidadão pode exigir isso do Estado na justiça. Não é só uma promessa vaga. Gestão democrática do ensino público, dever do Estado com creche pré-escola de 0 a 6 anos,
oferta de ensino noturno regular, ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para quem perdeu a idade certa, a EJA, atendimento especializado para pessoas com deficiência. É, assim, uma lista bem extensa. E a filosofia por trás disso tudo? Qual a grande mensagem que essa Constituição quis passar sobre a educação? A mensagem central está lá no artigo 205. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família. E deve ser promovida com a colaboração da sociedade. Ou seja, é uma responsabilidade compartilhada, mas o Estado tem o dever principal, claro. Os princípios do ensino, no artigo 206, são fundamentais. Liberdade de aprender e ensinar, pluralismo de ideias, gratuidade do ensino público oficial e, muito importante, a valorização dos profissionais da educação. Prevê plano de carreira, piso salarial nacional, concurso público. E fala também em garantir um padrão de qualidade. Um conceito importante, embora difícil de definir. E o financiamento? Aquela história da vinculação que tinha sido perdida lá no regime militar e depois recuperada, como ficou em 88? Foi retomada e ampliada. A Constituição de 88 estabeleceu 18% da receita de impostos da União e 25% para estados, DF e municípios. Isso está no artigo 212. São percentuais mínimos obrigatórios. Além disso, previu programas suplementares importantes: material didático, transporte, alimentação, assistência à saúde do escolar. E outra coisa fundamental, estabeleceu o regime de colaboração entre União, estados e municípios no artigo 211. A ideia, pelo menos no papel, é que todos devem trabalhar juntos pela educação, dividir responsabilidades. Também garantiu a autonomia universitária, artigo 207, e previu a criação de um Plano Nacional de Educação, o PNE, com duração de 10 anos, artigo 214. E, finalmente, superou aquela exclusão histórica dos analfabetos, garantindo a eles o direito ao voto. Foi um marco civilizatório. Parece realmente um avanço enorme no papel. Uma Constituição muito avançada, mas a gente sabe que entre a lei e a prática, às vezes tem um abismo. Como essa Constituição tão detalhada se traduziu nas leis e políticas que vieram depois? Como a LDB, os PNEs, a briga entre público e privado continuou. Continuou, e muito forte. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9.394 de 96. Nela demorou quase uma década depois da Constituição para ser aprovada, justamente por causa dessas disputas acirradas no Congresso Nacional. De um lado, você tinha movimentos como o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, o FNDEP, defendendo um projeto mais alinhado aos princípios democratizantes da Constituição. Do outro lado, setores ligados ao ensino privado e a uma visão mais neoliberal, de mercado, pressionavam por uma lei que favorecesse mais a iniciativa privada. O texto final acabou sendo um híbrido, sabe? Com avanços importantes, claro, mas sem contemplar tudo que os defensores da escola pública queriam. A LDB de 96 reflete bem essas tensões sociais. Entendi. E o Plano Nacional de Educação, o PNE, que a Constituição de 88 previu, ele virou realidade? Sim, virou, mas também com muitos percalços pelo caminho. A ideia vinha lá de 1934, lembra? Mas o primeiro PNE pós-Constituição de 88, que é a Lei 10.172 de 2001, só saiu em 2001. E também depois de outro embate forte entre uma proposta que veio da sociedade civil, do Congresso Nacional de Educação, CONED, e a proposta que veio do governo FHC na época. O resultado foi um plano com boas intenções, mas sem muita força legal para garantir financiamento e articulação. Meio que ficou para inglês ver, sabe? Depois, já no governo Lula, surgiu o PDE, o Plano de Desenvolvimento da Educação, em 2007, que não era exatamente o PNE previsto na lei, mas um conjunto de programas do MEC. Muitos deles importantes, claro, mas sim aquela mesma legitimidade de um plano construído com ampla participação social, como se esperava do PNE. Foram as Conferências Nacionais de Educação, as CONAES, especialmente as de 2010 e 2014, que mobilizaram muito a sociedade e pressionaram pela construção de um novo PNE que fosse mais robusto, mais concreto. E aí chegamos ao PNE atual, o que está terminando agora, né? O de 2014 e 2024, a Lei 13.005 de 2014.
Esse foi diferente, teve mais participação. Foi resultado de um processo bem mais participativo, sim. Ele veio da CONAI de 2010 e foi aprovado depois de quase 4 anos de um debate muito intenso no Congresso. Ele tem 20 metas bem ambiciosas. Universalizar a pré-escola, ampliar matrículas do ensino médio, técnico, superior, valorizar professores, erradicar analfabetismo, gestão democrática. Um ponto-chave é a Meta 20. Ela prevê investir 10% do PIB em educação pública até 2024. E implementar o custo aluno-qualidade, o CAQ, que seria o valor mínimo por aluno para garantir um padrão de qualidade decente. O PNE também prevê a criação de um Sistema Nacional de Educação, o SNE, para finalmente articular os esforços da União, estados e municípios. Acabar com aquela bagunça, né? Parece muito promissor. Mas tem pegadinhas aí, ou desafios muito grandes. Tem ambiguidades e desafios enormes, sim. Por exemplo, a lei permite que parte do investimento público que é contabilizado para atingir os 10% do PIB vá para o setor privado. Isso via ProUni, FIES, bolsas do Pronatec, etc. O que foi muito criticado pelos defensores da escola pública. A gestão democrática, que é um princípio da Constituição, ficou definida de forma mais explícita só para a escola pública no texto do PNE. A meta de qualidade da educação básica, a meta 7, ficou muito vinculada ao IDEB, que é um índice baseado em provas de larga escala. Isso é bem controverso entre os educadores. A meta 19, sobre gestão democrática, mistura a ideia de participação com critérios de mérito e desempenho dos gestores, o que gera interpretações bem distintas e disputas. E o principal, talvez, a regulamentação do SNE e do CAQ, que são cruciais para fazer o plano funcionar na prática, ainda não aconteceu de forma efetiva. Está tudo muito atrasado. Ou seja, muitas metas importantes, incluindo a de investimento, correm um sério risco de não serem cumpridas até o final do prazo. Entendi. Então a gente tem uma Constituição super avançada lá em 88, uma LDB que reflete as disputas, um PNE cheio de metas ambiciosas, mas com vários desafios de implementação. E como isso tudo aterrissa lá na escola? Sabe, na gestão do dia a dia. Parece que, apesar de toda a conversa sobre descentralização, autonomia que está na Constituição, muitas políticas federais acabam sendo bem centralizadoras ou meio descoordenadas na prática, não é? Exatamente. Essa é uma tensão histórica e muito persistente no Brasil. A gente vê uma lógica de descontinuidade nas políticas educacionais e, frequentemente, uma centralização que se disfarça de descentralização. Na verdade, muitas vezes o que ocorre é só uma desconcentração de tarefas. O governo federal manda o dinheiro ou o programa, mas dita todas as regras, sabe? Sem fortalecer de verdade a autonomia local ou a gestão democrática no chão da escola. Isso fica muito claro quando a gente olha alguns programas federais que são voltados para a gestão escolar. Pega, por exemplo, o antigo PDE Escola, o Plano de Desenvolvimento da Escola, que era ligado ao Fundescola. Ele tinha uma pegada muito gerencialista, sabe? Focada em eficiência, em resultados medidos por indicadores, e dependia muito de consultorias externas para elaborar os planos das escolas. A participação da comunidade acabava sendo mais formal do que real. Ou então o PDDE, o Programa Dinheiro Direto na Escola. A ideia de mandar dinheiro direto para a escola é boa. Claro, dá mais agilidade. Mas como ele é operacionalizado? Através das unidades executoras, as UECs, que são entidades de direito privado, tipo as caixas escolares ou as associações de pais e mestres. Isso pode acabar criando uma lógica de gestão meio privada dentro da escola pública, patronizando procedimentos. E, às vezes, até competindo ou enfraquecendo o conselho escolar, que deveria ser o órgão máximo da gestão democrática da escola. Além disso, nem sempre a comunidade escolar participa ativamente da decisão sobre como usar esse dinheiro do PDDE. Muitas vezes fica só na mão da direção e de poucos pais. E aí, para complicar ainda mais o cenário, existe também o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, que busca justamente o contrário. Quer formar conselheiros, fortalecer a participação de todo mundo, pais, alunos, professores, funcionários, nas decisões importantes da escola. Ou seja, você tem um programa que quer fortalecer o órgão colegiado democrático, Sim. enquanto outros operam por lógicas diferentes, mais focadas no repasse de verba ou no planejamento técnico vindo de cima. Falta uma articulação, sabe? Uma visão de conjunto.
Cada programa parece funcionar isoladamente, criando uma fragmentação e até uma sobrecarga para as escolas e seus gestores. Nossa, que complexo. Então, resumindo um pouco essa nossa longa viagem pela história. A educação, que começou quase invisível lá nas leis do Império, foi ganhando espaço, ganhando artigos, capítulos inteiros nas constituições. Isso mostra que, pelo menos no discurso oficial, o Brasil passou a reconhecer mais a importância da educação ao longo do século XX, né? Sem dúvida nenhuma. Mas o percurso foi tudo menos reto. Foi uma verdadeira montanha-russa de avanços e recuos, refletindo sempre as batalhas constantes que existem na nossa sociedade. A disputa eterna entre o público e o privado na educação, a tensão entre um poder centralizador lá em Brasília e a descentralização para estados e municípios. A luta constante entre incluir mais gente no sistema educacional ou manter privilégios e exclusões. E o debate fundamental sobre o que realmente significa qualidade em educação e como fazer uma gestão que seja de fato democrática. As leis, sejam as constituições, a LDB, os PNS, elas registram essas disputas e os avanços que foram conquistados em cada momento histórico, mas elas sozinhas, o texto da lei, não garantem o direito à educação para todo mundo. É aquela velha história da lei que pega ou não pega que a gente sempre ouve falar. Exatamente, a forma como essas leis são, ou muitas vezes não são implementadas no dia a dia. Como pontos cruciais, como o regime de colaboração, o Sistema Nacional de Educação, o custo aluno-qualidade. Como eles são regulamentados e principalmente financiados. É que faz a diferença lá no chão da escola, na vida dos alunos e dos professores. E essa falta de uma linha mestra, sabe? De uma conexão mais orgânica entre os diversos programas e políticas do governo federal, isso continua sendo um obstáculo gigantesco para a gente ter políticas educacionais mais coerentes e eficazes no Brasil. Então, no fim das contas, olhar para essa história toda das leis de educação no Brasil é perceber que definir os rumos da educação é, na verdade, uma disputa permanente. Uma disputa sobre o projeto de país que a gente quer construir. Conhecer esse passado com todas as suas idas e vindas, suas vitórias e também suas derrotas, nos ajuda a entender melhor os debates tão quentes que a gente tem hoje sobre financiamento, sobre gestão, sobre qualidade, sobre inclusão na educação brasileira. E fica talvez uma provocação final, né, para quem nos acompanha nessa análise. Diante dessa trajetória cheia de obstáculos e dos desafios imensos que a gente tem hoje, como garantir que as promessas das leis mais recentes, especialmente do PNE 2014 e 2024, promessas como o Sistema Nacional de Educação, o custo aluno-qualidade, a valorização real dos professores, a gestão democrática, como garantir que tudo isso não se perca de novo? Como fazer para que não sejam apenas mais um ciclo de boas intenções que acaba se esvaindo com o tempo ou só ações fragmentadas que não mudam a estrutura do problema? Ainda mais considerando as dificuldades econômicas e as turbulências políticas que o Brasil parece enfrentar cronicamente. Fica a reflexão sobre a importância da mobilização e da vigilância constante da sociedade civil, dos educadores, de todos nós. Para que o direito à educação de qualidade, que está tão bem escrito na nossa lei maior, finalmente se torne uma realidade concreta para todas as crianças e jovens do país. Uma reflexão fundamental, sem dúvida. E com ela, nós encerramos nossa análise profunda de hoje. Agradecemos muito a companhia e esperamos reencontrar todos na próxima. Até lá!